Elas podem ser eleitas. Uma série em parceria com a plataforma Impulsa, para que a política nacional seja mais diversa e representativa a partir da eleição de mais mulheres. O objetivo desta temporada é levar informações de forma simples e objetiva para que mais mulheres queiram se candidatar. Olá, ouvintes do podcast Elas Debatem. Meu nome é Luísa Souza e, dessa vez, nós estaremos aqui para falar do nosso terceiro episódio com a temática dos partidos políticos. E dessa vez, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com duas mulheres incríveis para tocar essa temática. Nós estamos com a Luca Franca e com a Ellen Cursino. Luca, por gentileza, se apresenta aqui para os ouvintes. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, independente de que horas vocês estão ouvindo, né? Meu nome é Luca Franca, eu faço parte do voluntariado de time de pesquisa da ONG Elas no Poder, sou pesquisadora do Núcleo de Direito e Descolonização da São Judas CNPq, atuei durante mais de 10 anos na Direção Nacional de Mulheres e Estadual de Mulheres do PSOL, e atualmente sou militante do Movimento Negro Unificado. Muito obrigada, Luca, pela sua presença, por estar aqui hoje com a gente. Ellen Carolina, por gentileza, se apresenta para os ouvintes também. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse podcast. Eu sou Ellen Cursino, eu sou jornalista, sou mãe de duas meninas que eu digo empreendedoras, porque elas realmente são. Sou especialista em gestão pública municipal, amo política, isso corre na veia, né? E hoje, atualmente, já tem, acho que 4 anos que eu estou à frente, né? Mais 2 anos especificamente registrado como secretária estadual do Partido Cidadania 23. Muito obrigada a você também, Ellen, por estar aqui hoje com a gente, para a gente somar muito nesse assunto que é tão relevante. Luca, queria começar com você, para a gente começar do começo, como a gente fala, né? A gente tenta fazer uma abordagem aqui bem didática para a gente partir de um ponto em que a gente supõe que ninguém sabe aquilo que supostamente é óbvio, né? Então vamos lá do começo. Como que você diria para a gente qual seria a função dos partidos políticos aqui hoje no Brasil, né? Qual é a finalidade deles na política? Então, o partido político, ele, na verdade, é o espaço onde ele organiza as pessoas que têm determinada ideologia, determinadas posições, enfim, não é uma coisa de agora. Na verdade, o que a gente vê no Brasil, tem alguns que são deturpação do que a gente já viu acontecer na história antiga, em diversos processos, que foi aprofundado com o processo da Revolução Francesa, da Revolução Haitiana, da própria Revolução Russa, né? Então, o processo de organização daqueles que pensam similarmente, daqueles que vão apresentar projetos que estão pensando a sociedade de uma forma mais próxima, é o que caracteriza um partido político. E no Brasil você tem partidos políticos que apresentam seus projetos, que vão pensar rumos de diversas formas e concepções diferentes no país. E nós temos também partidos que, infelizmente, não apresentam posições políticas, ideológicas de disputa de concepção da sociedade e que a gente ou chama de partidos de aluguel ou chama de partidos, enfim, em geral, fisiológicos e tal, que servem muito mais para um jogo de um ganha-ganha de determinadas elites políticas, aristocracias políticas, afins, do que disputar rumos de sociedade, de pensar politicamente a sociedade, de pensar qual programa a ser apresentado. E aí a gente tem esses espectros muito diversos, né, na política brasileira. E esses espaços, por serem espaços da disputa política pública, porque a política se faz no espaço público, né, eles acabam sendo espaços que também são majoritariamente masculinos, majoritariamente brancos, majoritariamente cisnormativos.
né? A Ellen F. Safiotti, no Poder do Macho, ela vai localizar isso muito bem, de que tipo, o espaço da política e o espaço público, ele é um espaço para ser ocupado pelo homem branco, cis heteronormativo e proprietário, né? É esse o campo que foi colocado, e no Brasil ainda mais, porque quando a gente vai ver a garantia de direitos políticos, de poder votar e ser votado, né? O fato das mulheres só poderem ter direito ao voto, e ainda um voto muito mitigado por conta do dinheiro, da alfabetização, eu fiz nos anos 30, né? E você tem só essa universalização a partir do processo de redemocratização do país na Constituinte de 88, revela muito de quem até então disputava dentro dos partidos políticos os rumos de pensar a sociedade brasileira, de pensar o que era prioritário para a população brasileira, para quem aqui compõe os nossos nacionais, etc, etc. Muito interessante que você trouxe um panorama quase que histórico, assim, né? E quando você fala que tem muitos espectros, eu noto que quando a gente trabalha esses conceitos, assim, poder, política, não tem uma resposta só, né? É um conceito que a gente está analisando e vivendo há tantos séculos, né? E a gente tem tantos estudos e tantas áreas de estudo que tratam sobre política que a gente não consegue pegar uma perspectiva só do que seria a política, né? De onde ela acontece, em qual recorte ela acontece, né? Mas você dando esse panorama e a gente tendo essa noção de que é algo muito amplo, né? E que tem esses espaços de poder mesmo, né, que atuam mais dentro disso. Ellen, queria que você desse uma situada para a gente em relação aos partidos políticos, como você diria que eles se estruturam internamente, como que funciona uma organização interna dos partidos políticos, desses espaços que a Luca descreveu, de certa forma. A Luca, inclusive, falou muito bem a questão da organização, que teoricamente deveria ser. Hoje nós temos mais de 30 partidos estabelecidos e cada vez criando mais conforme a vontade política eleitoral. E eu gosto muito de explicar isso para as mulheres. Eu acho que a minha função é muito bastidora, inclusive de participação além de ideologia. Eu praticamente estudo muito cálculo de voto, muito participação partidária, criação de estatuto, prestação de contas. Eu acho que isso nós mulheres, ou até mesmo todos, deveriam aprender. Hoje, para falar mais questão de como é definido essa questão partidária, eu faço parte do Cidadania, que por sua vez é o PCB, que está fazendo 100 anos, o partido mais antigo do Brasil, né? E que já foi PPS e que hoje, uma nova estruturação, outras cabeças, outras pessoas, outras movimentações, se construiu como Cidadania. Mas, mesmo sendo nova como filiada e tendo 7 anos de filiação, eu posso dizer que durante esses 7 anos eu sempre fiz parte da diretoria por estudar bastante a construção partidária, que vai além das ideologias. Obviamente que quando a gente coloca que a política está aberta a todos, não, ela está aberta a homens brancos, como foi muito bem colocado a Luca. Então, é muito mais fácil eles já introduzirem, eles criarem seus partidos e determinar suas ordens, né? Então, já vem que meio que isso pronto, praticamente, para a gente só receber, nem acolher, ou muitas vezes, dependendo do partido, porque eu não posso generalizar, mas a sua grande maioria não acolhe, simplesmente possuem pessoas para sempre, pelo menos para compor uma chapa, compor um diretório, para instituí-lo, né? E muitas dessas pessoas são existentes, outras não, apenas para entregar na Justiça Eleitoral e construir esse diretório, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, né? Eu acredito muito que essa participação de todos dentro de um partido começa quando a gente tem ideais e quando a gente quer construir algo que seja para a sociedade. Eu tento sempre didaticamente explicar para as pessoas, principalmente as que não conhecem e só falam eu não gosto de política, participa do partido, você não precisa ser candidata, mas participa. Mas por que eu vou participar? Você tem que participar para construir, dar ideias e não desistir,
E quando a gente desiste, a gente abre e continua deixando espaço para que essas mesmas pessoas continuem mandando e determinando dentro dos seus partidos. Hoje, o partido é constituído no nível federal, que vem, por sua vez, nos seus estados e nos municípios, né? Um exemplo nosso mesmo aqui, a gente teve o último congresso, e não é fácil construir nos seus municípios quando, por exemplo, numa federação você não está de acordo com a opinião de todos. Então, a gente teve muita dificuldade nos municípios. Por quê? Porque no Estado é uma questão eleitoral 2022. Então, a gente precisa construir o partido no Estado. Mas, para existir o Estado, tem que existir os municípios. E nos municípios, a eleição de 2024, talvez a federação pode atrapalhar a política que já existe ali naquela cidade. Às vezes, o partido federalizado foi coligado, né, com um partido que era sempre de oposição, como aqui na minha cidade, que é Taubaté. Então, a gente tem esses grandes desafios, mas acredito que o diálogo, a intenção de construir com novas pessoas, abrir diariamente ou periodicamente construções de diálogos, de conversa sobre o partido, sobre as discussões nacionais, municipais, estaduais. Então, eu acredito sempre que, para poder estabelecer uma norma interna, como até anotei aqui para falar para vocês, diante dessa situação, por exemplo, vou dar um exemplo grandioso, que a participação, por exemplo, feminina, dentro de uma normativa interna, ela ainda só é completa por 30% porque é uma lei. Porque senão não teria. Então, assim, eu fico até feliz pela cidadania, porque diante de uma situação que a gente viveu de expulsão de um deputado em nível nacional, aonde eu, que não sou eleita a nada, consegui articular entre todos a visão de que o quanto é importante a gente se estabelecer, a gente ter uma construção interna bem firme para que não se mantenha sempre as mesmas decisões, as mesmas opiniões masculinas, ou o que é de interesse de cada um apenas, né? O Estado cresceu muito com isso, fico até muito feliz, porque deu abertura de fala e voz para muitas pessoas que só faziam parte de um nome dentro de um partido. E hoje não, hoje se tem, principalmente na Secretaria Estadual, vai além de um ponto rosa. Eu sempre digo isso, até nos discursos entre eles. A minha posição vai além de um ponto rosa em cima da mesa. Eu entendo de cálculo de voto, eu entendo de prestação de contas, eu sei montar chapa eleitoral e também sei discutir com pessoas, discutir que eu digo no bom diálogo, com pessoas que não entendem, trazendo ela para se filiar. Né? Claro que não necessariamente sendo no meu próprio partido, mas mostrando para eles como funciona a questão interna de um partido, como ela precisa participar, porque senão eles vão continuar mantendo e depois a gente só reclama, mas a gente não participa. Né? Então, eu acredito que seja assim que estruturamos aqui e o que eu acredito que deveria ser em todos também. Eu achei muito interessante que você falou, Ellen, que homens criam seus partidos e determinam suas ordens lá dentro, né? Então é como se a gente tivesse que seguir um ambiente em que já tem questões estabelecidas, e é mais curioso, é mais triste ainda, na verdade, você me lembrar essa questão de que a ocupação feminina muitas vezes só ocorre porque tem essa lei, né? Existe uma lei que é como se ela estivesse obrigando, né, literalmente, que exista essa ocupação. E aí, tendo em vista esse cenário, naturalmente a gente vê uma crise de representatividade, né? Não só no recorte de gênero, mas com toda certeza também no recorte social, no recorte de raça. Mas quando a gente vê esse cenário que é majoritariamente masculino, e você até falou muito sobre essa questão de estar lá dentro, se impor lá dentro, mas isso traz para a sociedade, para quem está por fora, para o leigo. A gente vê uma crise de representatividade em relação aos partidos, né? E como que a gente restabelece essa confiança? Como que é esse procedimento da gente entender que ainda há espaço? Será que tem um ânimo para se passar para aquele que está num momento de crise de representatividade em relação aos partidos políticos? Lucas, se você quiser também comentar um pouco a respeito disso. Eu que não me vejo em partido algum, estou nesse momento de crise de representatividade, né? Como que eu restabeleço a minha confiança para poder acreditar em algum partido, de certa forma?
Eu queria só fazer uma pontuação rápida, Luca, daí eu te passo a fala, inclusive. É que, por exemplo, eu sou totalmente a favor da questão dos 30% ou qualquer outra lei que estabeleça, porque senão a gente não vai fazer parte, não porque só a gente não quer, né? É que, infelizmente, a sociedade matriarcal e tal, mas também pela questão de que a nossa tripla jornada faz com que muitas das mulheres não consigam estar, né? Não consigam participar. Eu, particularmente mesmo, e coloco aqui como meu exemplo, este ano mesmo eu decidi me afastar. E depois, quando eu vi que eu não sou eleita, eu não tenho intenção de ser eleita, mas eu sou aquela pessoa que busco mulheres, e homens também, particularmente, né? Mas necessariamente mulheres, para serem eleitas. E vai além de eu simplesmente falar, não, vem para o partido, aqui você vai ter chance, aqui você, porque isso é um diálogo muito comum, muito fácil e acaba que sendo para enganar mesmo, sabe? Eu passei por isso em 2016 e quando eu decidi um dia ser candidata e foi totalmente ao contrário, porque eu tinha uma representatividade feminina se candidatando e aonde eu tive o interesse. Mas sabendo que ali, porque eu já conhecia como funcionava o processo, eu não teria chance de ser eleita em questões de cálculo de voto, né? Mas eu quis estar ali por ideais, pela representatividade e tal. Eu sempre gosto de colocar para as pessoas que o partido político, a gente precisa estar lá dentro, porque senão as outras pessoas vão continuar mantendo as suas decisões. Um exemplo. Aconteceu o caso do nosso não é mais, deputado que fez isso e aquilo. Muitas mulheres decidiram sair. Eu falei, não, vocês não podem sair, senão ele vai ficar aqui. Então eu preciso que vocês fiquem aqui. Mas como, Ellen? Eu falei, eu seguro as pontas por vocês. Eu vou com eles, eu falo o mesmo diálogo que eles. Então vocês precisam aprender que vai além das discussões teóricas, vai na prática. Se vocês saírem daqui, nós não vamos conseguir tirá-lo ou nós não vamos conseguir. E falo isso abertamente porque eu falei isso em diretório, eu coloquei meu rosto isso em jornais, eu falei em vídeos. Então, quem sou eu? Mas elas precisavam entender que eu sou uma simples pessoa como elas. Então, elas precisam ficar também. E eu fico até muito feliz que, diante dos municípios, diante da pandemia não deu, mas agora, correndo os municípios, estruturando os diretórios municipais, porque eu também ajudo nisso, eu não faço só uma questão de secretaria estadual de mulheres, eu construo diretórios municipais nos seus municípios também, né, sendo homem ou mulher, onde a gente tem que estabelecer além das eleições. Então, a construção partidária vai além de 2 anos, pelo menos é o que eu penso, e é o que eu tento manter nos municípios que eu tenho contato e converso bastante. E nesses 300 municípios, por exemplo, que eu tenho acesso praticamente todo mês, esses municípios eu sempre coloco para eles a importância de que, para o munícipe entender que ele é importante também, ele precisa se identificar com você. Então, para ele se identificar com você e você não é eleita, mostra para ele, para ela ou para ele, o quanto você, como ele, consegue realizar. Então, assim, eu sei que não é fácil, que não é difícil, eu sei que a minha cabeça é diferente da sua ou daquela outra pessoa, mas eu sempre gostei muito de expor para elas e ensinar. Inclusive, o próprio Elas no Poder já me deu muita força de explicar que como funciona a política em si, não é necessariamente só uma questão eleitoral, né? Como funciona o marketing eleitoral, além do marketing eleitoral, será que você, mulher, está preparada para se candidatar agora? Então, vamos preparar você? Em 45 dias você não é eleita? Então, assim, são várias questões, inclusive vai encerrar aqui, várias questões que eu acho importante a gente colocar também. Então, assim, a participação feminina, ela vai além de ter pontos rosas, né? De só ter laranjas, porque a minha esposa pode ser candidata no meu lugar, porque eu tive muito disso, e eu enfrentei com muita, como eles falaram aqui, com muita classe, não, com muita realidade. Por que eu tenho que ser a esposa do Robinho? Não, eu sou a Ellen, um exemplo, tá? Não, meu marido não chama Robinho, mas um exemplo. E isso era muito comum. E então são coisas pequenas que a gente foi mexendo desde a construção do diretório e em si nas eleições. É que as pessoas buscam muito partido só para ganhar a eleição, né?
Elas esquecem que o partido é construção. Ela vai, as discussões são sempre internas, até para que você construa uma fidelidade partidária e em si até ser reconhecida, porque a gente sabe que os desafios são tão grandes, que aqui não é perfeito, os outros partidos também não são perfeitos, e aqui o desafio é bem grande sempre, porque são pessoas, e essas pessoas, que são muitos homens, eles pensam na eleição deles, eles pensam na construção deles, sempre assim. E é tão comum passar isso para os municípios também. Os municípios, quando você vai construir um partido, já a primeira coisa é um homem que chega, não eu monto. E quando você pega a chapa dele, é só homem. Não, opa, mas a gente precisa melhorar isso aqui e tal. Então, assim, a falta de representatividade é sempre muito grande. E é onde a gente também não tem eleitas para poder contribuir melhor, né, com a construção. Eu sei que vai muito além também, porque eu acredito sempre no ensinar essas mulheres, né, para finalizar minha fala até, ensinar as mulheres a entender o processo partidário e eleitoral, e não simplesmente de falar só não, vem para cá, vem fazer parte. Não, esse discurso comigo não cola mais. Eu sempre falo isso e insistentemente dentro do meu próprio partido e aonde eu tiver que discutir, dialogar e falar com outros também, sendo de direita, de esquerda, enfim, vai muito além disso, né? Então, para eu estar hoje aqui é porque me deram voz e viram que eu conheço a mesma coisa que eles. Lucas, você pode trazer para a gente também um pouco das suas concepções, das suas vivências em relação a esse assunto da representatividade dentro dos partidos e essa dificuldade que é evidente ao fato, né? Essa dificuldade que a gente carrega em relação a esse assunto? Acho que, antes de tudo, a gente precisa entender que as mulheres já estavam organizadas dentro dos partidos, mesmo antes do processo da lei dos 30%, né? A gente teve um processo importantíssimo de organização feminina, inclusive para estabelecer o debate das mulheres na Constituinte de 88, que foi a campanha Constituinte para Valer, tem que ter palavra de mulher, que virava e localizava a importância de se pensar nos direitos constitucionais e mais gerais, porque é isso, né? A gente foi habituada a pensar a política de mulheres como se ela fosse uma caixinha só das mulheres, assim como a gente foi habituada a pensar a política racial apenas uma caixinha da política racial, a política da caixinha LGBT, e aí quem vai pensar o modelo econômico, quem vai pensar os modelos políticos, a dita grande política são os homens cis, hétero, brancos, porque eles já destinaram as caixinhas para a gente, é esse o nosso lugar. Não dá para a gente pensar modelo econômico, não dá para a gente pensar a tal da grande política se a gente não pensa essas questões também. E a campanha Constituinte para Valer, tem que ter palavra de mulher, ela dava essa pontuação, me demonstrava que havia um espaço importante para se juntar mulheres de diversos espectros políticos que estavam reivindicando, tanto dentro das suas agremiações, tanto do ponto de vista mais geral, constitucional, espaço para se pensar os direitos das mulheres, a pensar como afetaria alguns debates que estavam tendo ali dentro da Constituinte na vida da maioria da população, que é de mulher, que é de mulher negra, etc, etc. Né? E isso vai no bojo que a gente tem no final dos anos 90, o PT colocando 30% de mulheres na sua direção e estabelecendo uma cunha. Eu acho que é importante a gente entender a história para a gente saber que assim, são cunhas que a gente estabeleceu. Né? Até 2009, a lei dos 30% era meio que visto como um teto, e aí podia encher de homem. As mulheres partidárias que viravam e olhavam assim, cara, não dá para ser assim, porque você vai colocar um monte de laranja e os viáveis são todos homens. Não dá para ser desse jeito. Eu lembro que aqui em São Paulo, as mulheres de diversos partidos políticos foram reunir com os juízes eleitorais e falaram, não, se tiver que cortar a cabeça das listas partidárias, então que se corte, porque não dá para ser um teto, ele precisa ser igual ali, não dá para deixar os 30% de mulheres se resolveu, não resolveu, ou tem, senão vai cortar o resto da lista partidária, né? E aí tem outra questão, nós temos um sistema democrático que não é tão democrático assim, né? A gente tem um processo que, por exemplo,
a gente, muito recentemente, você não tem uma divisão de tempo de TV igualmente para todos os partidos. Então, quem tem mais tempo de TV, e isso dificulta, por exemplo, muitas vezes, partidos políticos que têm uma vivência cotidiana para além dos 2 em 2 anos, porque eu concordo muito com a Ellen nisso, do tipo, a gente pensa partido político muito como se fosse para ser candidata, para ser na eleição, mas partido político intervém na realidade da cidade, do estado, da nação, né? Ajuda a construir espaços com movimentos sociais, ajuda a construir disputa de concepção e de consciência sobre diversos temas políticos de forma organizada, né? A gente vê, por exemplo, as mulheres nos partidos, elas não estão pensando apenas em como é que elas vão eleger, mas como é que eu vou pensar um espaço partidário que vai formular um programa para disputar a sociedade que tenha a nossa cara e que não veja a gente apenas como uma caixinha, uma vírgula, que realmente consiga dialogar com uma realidade que está colocada e que não está colocada de agora, porque a gente vem vendo uma necessidade e uma discussão sobre o que significa emancipação da mulher, ampliação de direitos, etc., etc., e cada vez mais interseccional, né? E mesmo assim, a gente ainda tem que fazer uma série de brigas, porque, por exemplo, não é regulamentado, a gente fala muito da lei dos 30% das listas partidárias, mas, por exemplo, não é regulamentado a participação de mulheres em porcentagem dentro dos diretórios. Isso depende de partido para partido. Por exemplo, é muito diferente você ter partidos que têm 30%, 50% de mulheres na sua composição dos diretórios, e há partidos que existem isso porque faz parte de brigas internas que as mulheres tiveram, de disputas ali colocadas e tal, mas modifica a forma do partido de pensar não só a sua composição da lista para disputar a eleição, mas também como vai se posicionar em determinadas votações, em determinados grandes temas da sociedade, etc., etc. Ter mais mulheres nos espaços partidários ajuda a pensar a política de uma forma mais ampla e uma forma que está mais relacionada diretamente. E esse debate não é feito. Esse debate, por exemplo, quando veio no Código Eleitoral novo, ele foi colocado para o lado, porque não, a gente não vai intervir dentro da dinâmica de direito privado dos partidos, dos seus regulamentos, dos seus regimentos e seus estatutos próprios. Só que a gente já viu que há partidos que instituíram isso e que dá certo, que modifica efetivamente a lógica do fazer político. É perfeito? Não, como a Ellen falou muito bem, não é perfeito, tem também suas contradições e afins, mas facilita quando você tem uma composição de direção partidária que tenha mais negros, que tenha mais mulheres, que tenha mais LGBTs, e não na pasta da Secretaria de Mulheres do partido, e não na pasta dessa, sabe? Porque também precisa ter essas pastas, porque elas que vão formular a parte que só a gente sabe o que pega, entendeu? Mas ter mulheres em outras tarefas, nas tarefas de secretaria-geral, nas tarefas de presidência do partido, de secretaria de relações internacionais, de uma série de outras coisas, demonstra que a gente pode efetivamente organizar e disputar a política de uma outra forma para além do eleitoral, né? E aí, eu acho que a crise de representatividade que a gente vive hoje é muito mais de que, mesmo com a cota dos 30% das listas partidárias para a disputa eleitoral, a nossa representação feminina no Congresso ela ainda é muito baixa, né? Ela, apesar dela ter dobrado em 2018, é um dobrado que, quando a gente vai pegar em números absolutos, ainda é muito aquém do que deveria, né? Existe dentro do debate, e é um debate que tanto entre as mulheres partidárias não há consenso, quanto da própria academia não há consenso, de que se a reserva de vagas nas casas legislativas ajudaria nisso ou não. Eu acredito que ajudaria, porque isso, inclusive, estimularia os partidos a investir em candidaturas competitivas de mulheres,
porque teriam vagas para mulheres, para negros e afins destinadas nas casas legislativas, que hoje não existe, né? Mas isso é uma grande polêmica, é um grande debate e tal, mas a forma de mostrar e de mostrar a cara de pessoas que são mais próximas a quem é a maioria da população, ela ajuda no processo de reconhecimento e de estabelecer essa relação contra a crise de representatividade. O problema é que não basta um partido menor conseguir fazer isso, não basta a Ellen conseguir fazer isso, se ela não tem tempo de TV, se ela não tem um fundo partidário que garanta para ela fazer mais coisas, estruturar mais coisas, para poder apresentar isso junto à sociedade, porque tudo é muito díspare, né? Os fundos partidários são muito díspares entre si, os tempos de TV são muito díspares entre si, e tudo isso influencia em como a gente olha a política, né? Porque quem tem mais tempo de TBV vai ser quem é mais conhecido. E se a gente só conhece quem faz sempre as coisas do mesmo jeito, que a gente vira assim, pô, são os mesmos velhos caudilhos de sempre que estão aí, é óbvio que eu não vou me sentir representado. E assim, se você não tem tempo de TV para poder falar sobre essas coisas, você não chega na maioria das pessoas. E mesmo com as redes sociais, se a gente for fazer um levantamento, ainda tem muitas ilhas de desinformação onde apenas ondas de rádio e de TV chegam, entendeu? E aí, assim, é necessário ter uma democratização de tempo de rádio e de TV. E que esse tempo de rádio e de TV, ele precisa ter uma parcela que vai ser destinada para as mulheres falarem. E podem ser as mulheres falando não apenas de política de mulheres, mas das outras coisas. Mas precisa estar delimitado que nós que vamos falar ali, né? Para poder virar e falar, ó, existe cara, existe gente fazendo em vários lugares essa briga, essa disputa, e esse lugar é nosso também. Eu noto que vocês descrevem muito bem, inclusive com muita propriedade, sobre esse procedimento que é muito penoso de se impor dentro desses ambientes, o que é algo quase inerente à realidade de ser mulher dentro de ambientes em que a gente não está tendo abertura suficiente para ocupar esses espaços e tudo mais. E eu vejo, como vocês relatam, uma importância muito grande também, que de certa forma a gente se beneficia de reivindicações que já aconteceram por outras mulheres, em ambientes que outras mulheres já conseguiram construir um pouco mais de espaço para a gente entrar. E eu, notando esse benefício que a gente se sente até mais confortável de estar nesses lugares em que já teve um pouco dessas reivindicações, se eu fosse esse processo para eu escolher um partido hoje, será que é mais interessante eu ir para um lugar em que eu já consigo me beneficiar de parte dessas reivindicações, dessas brigas internas que já aconteceram em alguns ambientes, ou vocês acham que ainda dá para encarar ser uma precursora dessas brigas internas, sabe? Então, olha só, vamos lá. Antes de tudo, eu acho que para a gente escolher um partido político, a gente não tem que ver se teve mais luta de mulheres dentro ou não. A gente precisa ver se a gente se identifica ideologicamente com esse partido. Porque não adianta escolher um partido político onde eu não tenho acordo ideológico e algumas coisas já podem ter sido vencidas, e eu não vou conseguir acessá-las justamente porque eu vou ter os embates sobre as posições políticas ali dentro e não vai ser acolhido. Então, olhar quais são os posicionamentos políticos que são apresentados, que tem de votação, que tem de posicionamento político público, etc., etc., é importante, não é algo menor. E aí eu pegaria e olharia como é a distribuição do fundo eleitoral que é feito para as candidatas desse partido que eu tenho mais identificação ideológica. Como é que é feito a distribuição dos cargos nas direções? Tem cota para as mulheres estarem nas direções? Tem ajuda para fazer isso? O fundo partidário, os 5% do fundo partidário, ele é colocado para fazer formação de quadros de mulheres para além do processo eleitoral. Essas questões que norteiam a facilitação da posição política e da participação política na mulher na vida partidária, na política institucional, eu olharia depois de olhar do tipo quais são os partidos que
corroboram comigo no mesmo espectro, mesmo campo ideológico político que eu acredito, entendeu? Porque daí é mais simples, ó. Eu tenho um posicionamento mais liberal, dentro do campo mais liberal existem esses partidos. Esse partido tem garante um espaço onde a gente vai formular política de mulheres, vai ter mais mulheres nos espaços de direção para discutir o grosso da política, etc, etc. Distribui o FECF dessa forma, respeita o tempo de TV das mulheres, dos negros e afins. Ali eu consigo avançar no que já foi ganho e, ao mesmo tempo, preservar a minha identidade política e as coisas que eu compreendo. Do mesmo ponto, se eu sou uma pessoa do espectro comunista, socialista, de esquerda, do tipo, quais são os partidos políticos que têm espaços de mulheres na sua direção, qual é a divisão que se tem da lista partidária, do FECF, do fundo partidário, para poder ajudar a formar as mulheres e até a intervenção nessa política para além de 2 anos. Esses seriam critérios que eu acho que é importante levar em conta quando se vai escolher um partido político. Você precisa ter identidade política com o partido, né? Até por conta de uma concepção que, tipo, não dá para a gente deixar existir partidos de aluguel, porque se eu não tenho identidade política com o partido, eu posso entrar em qualquer um, e aí é partido de aluguel, entendeu? Eu pago. Eu acho que a gente precisa reforçar uma concepção política de que partido é um espaço que vai disputar rumos da sociedade, vai disputar concepções, vai disputar como a gente acha que a sociedade deve estar organizada ou não. E aí, dentro disso, quais são os partidos que eu tenho espaço garantido, não só a respeito das leis que já estão colocadas, mas que nos seus estatutos internos, nos seus regimentos internos de funcionamento, vão para além do que a lei determina, né? Que eu acho que é um dado importante. É isso. Perfeito, excelente. Muito obrigada pelo panorama que vocês duas puderam trazer aqui hoje nessa conversa. Luca e Ellen, muito obrigada. Depois dessa conversa que eu tive com vocês, eu consigo ver, assim, enxergar um âmbito muito mais extenso do impacto dos partidos políticos nos ambientes, assim. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns de verdade pelo trabalho que vocês fazem. Eu admiro, eu honro muito, assim, a caminhada que claramente vocês já tiveram, tudo que vocês já passaram para estar onde vocês estão hoje, com essas vivências que vocês estão hoje podendo transmitir esse conhecimento para a gente. Então, muito obrigada por terem participado. Esse foi o nosso 3º episódio da temporada Elas Podem Ser Eleitas. Continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Gostou desse conteúdo? Se inscreva para receber notificações de novos episódios e compartilhe com as amigas, ok? Você pode acompanhar a gente no Instagram, @coletivoelaspodem e no @impulsa.voto. E ainda ter acesso a muito mais conteúdos que vão te ajudar a fazer uma campanha mais competitiva através da plataforma impulsa.voto. Até a próxima!